Olá a todos, tudo bom? Bom estar ainda nessa roda de livros, apesar de não estar presente fisicamente, mas eu estou sempre com vocês. O livro que eu escolhi para falar sobre a literatura de Emmanuel é esse que vocês estão vendo aqui, Pensamento e Vida. Um livrinho fininho, que quem olha assim, quem costuma avaliar pela capa, como muitos de nós têm essa maneira, acha que é um livro que se lê rapidamente, mas esse livro, ao meu ver, é um dos livros mais ricos de Emmanuel. Ele é o 59º da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, e diferente dos outros livros dele, que são romances ou comentários diretos do Evangelho, esse livro é um ensaio filosófico e científico. Ele nos fala a razão para que o coração aceite a mudança de hábito. No início do livro, Emmanuel diz o seguinte: perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento, nas escolas de regeneração com companheiros em trânsito para o berço. Ou seja, a obra é a expressão de uma cartilha falada em que Emmanuel utiliza em suas tarefas junto aos companheiros que irão reencarnar. Eu diria que é uma cartilha de segurança quando vamos encarnar. A obra é dividida em 30 capítulos. Como eu disse, ela é pequena do ponto de vista do tamanho, número de páginas, por exemplo, mas é gigante do ponto de vista do seu conteúdo. O título da obra, Pensamento e Vida, é o mesmo que lhe é emprestado na vida maior. Então, lá no plano espiritual, existe o pensamento e vida. Nesse livro, Emmanuel vai unir a ciência da mente à moral evangélica. Ele percebeu que, para o homem moderno, não bastava dizer seja bom, era preciso explicar o mecanismo invisível que faz com que ser bom seja uma necessidade lógica e biológica. Eu creio que essa obra deveria ser lida e estudada por todos que entram para a doutrina espírita. Mas por quê? Vamos ver. Porque ela desmistifica o fenômeno mental. Emmanuel mostra que o pensamento não é um abstrato vazio, mas a matéria mental com propriedades físicas, frequência, onda, impacto. Ele escreveu para provar que nossos pensamentos são como tijolos com os quais construímos a nossa saúde ou a nossa doença, nosso céu ou nosso inferno pessoal. O livro funciona como um manual preventivo. Emmanuel viu que muitos espíritas e pessoas em geral buscam curas para obsessões e doenças físicas, mas ignoram a causa, que é o vício mental. Ele reforça a importância da reforma íntima, lembrando que somos estações de rádio que sintonizam apenas o que emitimos. Se você quer mudar de companhia, seja espiritual ou física, precisa mudar sua frequência. O livro vai atualizar também o entendimento sobre a vontade. Muitas pessoas se sentem vítimas das circunstâncias ou do destino. Emmanuel escreve para devolver o leme à mão do indivíduo. Ele enfatiza que a vontade é a faculdade soberana da alma. O livro é um chamado à responsabilidade. Você não é vítima do mundo, você é o reflexo do seu mundo interno. Como ele mesmo diz no prefácio, a mente é o reflexo, a mente é o espelho, desculpa, da vida em toda parte, reflexo que a vontade dirige. Emmanuel define a mente como o espelho da vida, em processo de constante captação e reflexão, ampliando-se à medida que a consciência desperta. Desse modo, o estudo nos conduz a profundas reflexões acerca da identificação com o pensamento de Deus, com a infinita sabedoria do Pai, a mente como geradora da realidade.
Um espelho, vamos só lembrar como é que funciona o espelho, né? Um espelho, ele capta e reflete. O espelho, ele não muda a realidade, ele muda a forma como ele reflete de acordo com as suas características, né? Um espelho convexo vai refletir de uma maneira, um côncavo de outra maneira, se o espelho estiver torto de outra maneira. Lembrando que, mesmo que o espelho seja dito excelente para refletir, ele nos reflete de forma invertida, tá? Então, não é que o espelho vai mudar a realidade não muda. O que muda é o reflexo dessa realidade. E esse espelho vai aumentando, quer dizer, a gente aumenta essa captação e a reflexão da realidade a partir do momento em que você vai também expandindo a consciência. E por que que ele fala aqui da identificação com o pensamento de Deus? Porque todos nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós e que o nosso self, na verdade, é a essência divina. Então, cada vez que a gente expande a consciência, a gente se aproxima mais do nosso self, e, portanto, da consciência, do pensamento de Deus. E é isso que a gente passa a refletir. Então, o que vai acontecer? Houve uma ruptura da relação da criatura com Deus, consigo e com o próximo. Essa ruptura não nos permite ver a essência. A nossa mente, então, não vê a realidade, ela a interpreta. Do ponto de vista do espírito, a mente é o campo da consciência desperta na faixa evolutiva, onde o conhecimento adquirido nos permite operar. Existe um campo não desperto que podemos chamar de inconsciente. Então, a consciência a que ele está se referindo, essa consciência divina, seria a totalidade da criatura, englobando o inconsciente e o consciente. A ideia principal central do livro, então, é que o pensamento é força criativa. Emmanuel defende que nós não apenas pensamos, mas emitimos ondas e partículas que moldam o ambiente ao nosso redor e atraem situações semelhantes. Então, se você cultiva pensamentos de medo, vai criar uma atmosfera de insegurança. Se cultiva o bem, sintoniza com forças construtivas. Ele também utiliza muito esse conceito de espelho e vai explicar que a vida nos devolve o que emitimos. Então, isso conecta com a lei de afinidade. Nós nos ligamos a pessoas e espíritos, encarnados ou não, que pensam de forma parecida conosco. Ele compara, então, com o espelho vivo da consciência lúcida a um grande escritório. Essa mente humana, Emmanuel divide de forma bem lúdica para que a gente compreenda, como se fosse um grande escritório. Então, ele subdivide em diversas seções de serviço. Nós vamos ter o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. Por que ele chama a vontade de gabinete? Porque a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é a gerente da nossa vida mental, é ela que decide onde focar a atenção. Onde colocamos nossa atenção, ali depositamos nossa energia, e ali a nossa realidade cresce. Então, a vontade como leme. Emmanuel coloca a vontade como a faculdade suprema da alma. O pensamento pode ser a energia, mas a vontade é o comandante que direciona essa energia. Sem a educação da vontade, nós somos levados pelas ondas de pensamentos alheios ou instintos inferiores. Então, dadas essas duas definições centrais do livro, né, que é a mente como espelho da vida e a vontade como a nossa comandante, nós vamos ter depois os capítulos cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação,
sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte, e termina com o capítulo intitulado Amor. Lembremos-nos que a emoção comunica a ideia. Isso é o que a gente vai concluir após ler esse livro, tá? Então vamos lembrar sempre que a emoção comunica a ideia e a ideia dinamiza palavras e atitudes. E aquilo manifesta primeiramente no campo psíquico. E isso vai nos tornando responsáveis pelo que nos rodeia. O reflexo, então, vai esboçar a emotividade que plasma a ideia que determina atitudes e palavras que comandam as ações. Esse livro vai trazer, então, profundas reflexões. Qual é a força do pensamento? Como os pensamentos agem sobre a vida? Quais os efeitos que os pensamentos geram na intimidade de cada um e no mundo onde vive? Qual a ligação entre as emoções e os pensamentos? Tem o ser a capacidade de gerenciá-las, as emoções e os pensamentos, em benefício do progresso? Em resumo, Emmanuel escreveu para nos convencer de que pensar é criar e que ninguém pode ser feliz cultivando pensamentos de infelicidade. Então, nós vamos ter, no miolo do livro, uma aplicação prática, né? Ele vai falar do valor do trabalho, o poder da oração, amor e tolerância, e vai concluir nos mostrando que o nosso destino está em nossas mãos. Por quê? Somos o que pensamos. Se queremos uma vida nova, precisamos de pensamentos novos. O livro ensina que a nossa mente é um campo de plantação. O que você escolhe pensar hoje é a semente do que você vai colher como realidade amanhã. A renovação do pensamento é um esforço constante, porém imprescindível para a conquista da paz, da felicidade, do progresso espiritual. O livro nos convida a uma vigilância contínua, ao cultivo de pensamentos nobres e ao empenho do autodomínio, visando uma vida mais harmônica e alinhada com os ensinamentos do amor e da caridade. Por fim, ele termina reforçando que Jesus é o modelo. Ele não apenas pensou o bem, Jesus viveu o bem. O pensamento deve se transformar em vida através da ação. Eu recomendo muito a leitura desse livro, porque é aquilo que ele fala no início, né? Não adianta falar que tem que pensar, ter bons pensamentos, você tem que ser bom, e essa coisa toda que a gente sempre ouve, né? A gente tem que entender o porquê, como que isso tudo vai agir, né? Então, a partir do momento que isso é uma cartilha que Emmanuel usa para os espíritos que vão reencarnar, e como a gente, em geral, esquece, né, o que a gente combina, o que a gente estuda, o que a gente entende no plano espiritual, então eu acho que vale muito a pena todo mundo ler e estudar esse livro. Mando um beijo no coração de todos, sintam-se todos abraçados. Muitas saudades.